Agora sim. Então, sejam bem-vindas, bem-vindos a esse encontro, né? Bem dizer, o nosso primeiro, né? O encontro inicial. A gente teve um que foi para apresentar a proposta, né? Do curso, da caminhada que a gente vai fazer. Mas esse daqui é o primeiro que efetivamente vamos começar a trazer conteúdos, né? Palpáveis para essa nossa jornada. Então, primeiro quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui para a gente poder caminhar. É... Ai, Marcela, sim, estou aqui lendo sua mensagem. Bem-vinda. Vamos ficar como é possível. Tá tudo certo, né? Quem puder ficar de câmera aberta, fechada, fechada. Tá tudo bem. Eu acho que o importante é que você possa reservar um tempo para você, para estar presente e atento às informações que vamos estar trazendo, né? Que bom que as aulas ficam gravadas, então se precisar de rever, de reativar alguma coisa, tá aí disponível para isso. E vão ser sempre muito bem-vindas, da forma que conseguirem estar, tá? Para começar, eu sempre vou intencionar que a gente faça um instantezinho de silêncio para poder trazer a nossa presença para o momento presente, tá? Então, vou pedir para que vocês possam fechar os seus olhos agora, trazer a consciência para si mesma, para o seu corpo, para a sua presença. Inspira e expira o ar profundamente, vai soltando as tensões do corpo, focando apenas na sua energia, em si mesma. Qualquer sensação, pensamento, barulho externo, deixa passar. Vai só focando na presença do seu corpo, do seu ritmo respiratório, de si, neste momento, abrandando toda e qualquer sensação. E mantenha-se aberta para estar em presença, com o vazio, com o silêncio, por alguns instantes. Agora sim podemos ir abrindo os olhos. Sejam todas bem-vindas, e bem-vindos, né? Se aparecer alguém por aí assistindo essa gravação também. Quero começar o nosso encontro de hoje já trazendo a resposta para alguns questionamentos ou perguntas que eu fui recebendo para nos ajudar melhor nessa caminhada. Uma primeira pergunta muito comum que eu recebi foi assim: eu já preciso ter um tarô, né? Já preciso ter um tipo de tarô? Qual é o melhor tipo para se ter? A proposta dessa trilha, desse primeiro módulo, é que a gente possa adentrar na energia dos arquétipos do tarô. Você não necessariamente precisa ter um tarô, até mesmo porque eu vou estar trazendo aqui a leitura que eu faço desses arquétipos. Porque cada baralho, cada tarô tem a sua própria
estrutura simbólica. E a simbologia não é sinônimo do arquetípico. O arquétipo é algo maior. E dentro de uma simbologia, você consegue adentrar no campo desse arquétipo. Então, só para vocês terem uma ideia, né? Eu tenho aqui uma foto, eu vou deixar ela mais exposta para vocês quando a gente estiver estudando cada um dos arquétipos. Mas olha só, eu até tirei, deixar aqui de plano de fundo, o tanto de arquétipo ou de simbologias do louco que existe de vários tarôs diferentes, né? Quem tirou essa foto aqui, por exemplo, foi a Drica, sabe, aqui da Escola da Aura. A Drica, ela tem todos esses tarôs na casa dela. Eu até hoje pedi para ela uma, um pedido mesmo, né? Assim, que se ela pudesse me disponibilizar as fotos de todos os arcanos maiores, que a gente poderia estar olhando para essas diferentes simbologias, mas que levam para um mesmo arquétipo. Então, você já ter um tarô dentro da sua dinâmica pode ser interessante, porque quando a gente começar a falar dos arquétipos, se você já tem uma conexão, um olhar para algum baralho, para alguma carta que te representa, você pode ir olhando a partir disso. Ou de mais de um, inclusive. Eu tenho mais de um tarô aqui em casa também. Não tantos quanto a Drica, mas eu tenho, né? Se você não tiver, também não vai fazer diferença, porque a proposta desse primeiro módulo é a gente, de fato, estudar os arquétipos, compreender aonde a gente está dentro dessa caminhada, reconhecer o fluxo dessas energias dentro de nós, dentro da nossa jornada. Mas é necessário, sim, você ter o tarô se você tiver o interesse de fazer já a partir do segundo módulo, porque ali eu vou estar trabalhando dinâmicas para nos conectarmos com esse mundo simbólico do tarô que conversa com você. E ali sim a gente vai começar a abrir um campo de processo intuitivo. Mas mesmo assim, se você não é uma pessoa que tem o interesse de jogar tarô, mas queira estudar o segundo módulo para o reforçar da abertura da sua intuição, das suas percepções, e não se vê na predisposição a comprar um tarô, ainda assim vai ser possível acompanhar dali. Mas para um segundo módulo, já ter o tarô é bem importante. É bom, na verdade, não é que é importante, mas é bom para quem já quer ir dando mais passos, tá? Mas ainda assim é possível. A gente está fazendo exercícios e atividades específicas do segundo módulo, sem o tarô. O terceiro é impossível não ter tarô, porque o terceiro você vai aprender a jogar, você tem que ter o material aí na sua frente para poder, né, para poder manusear, para poder fazer. Então não se preocupem com isso. Qual é a dica que eu dou? Se no decorrer dessa jornada, quando a gente começar a abrir mesmo, né, o estudo dos arquétipos e mergulhando, e ficando o tempo necessário, né, que a gente precisa em cada um deles, você começar a sentir no seu coração a vontade de, nossa, deixa eu, sei lá, ir numa livraria, ir numa loja e ver algumas peças, alguns tarôs que existem, e começar a se conectar com um ou com outro, com o desenho de um ou outro, sabe? Vale a pena você comprar um e aproveitar dessa experiência para ir abrindo a sua pesquisa de percepções. Mas como que é essa compra? Qual que eu tenho que comprar? Gente, isso é muito individual, né? O tarô, eu costumo dizer que é como um mestre, né? O mestre aparece quando o discípulo está pronto. O tarô aparece quando a gente está pronto para ele. É ele que escolhe a gente, né? Não é muita gente que escolhe. A gente acredita que é a gente que está escolhendo. Mas tem um lugar de você se encantar, de você perceber aquele desenho, de você perceber aquela linguagem e falar assim: ai, gostei disso, me interessei por isso, deixa eu experimentar por aqui, né?
O primeiro tarô que eu me encantei, eu sou doido para encontrar ele, para comprar em espécie mesmo, assim, com a cartinha do tarô, que foi quando eu fiz o curso. E para aprender as jogadas, a minha mestra ela fez um xerox, né, das cartas e encadernou. Então eu tenho ela plastificada, encadernou, plastificou, né? Eu tenho plastificado um xerox de um tarô italiano, lindíssimo, lindíssimo. Que eu não sei nem falar o nome dele, primeiro por ser italiano, segundo por ser um xerox, então a letra está um pouco borradinha, eu não consigo ler direito, mas eu não me encontrei ele. E a minha mestra falou que parece que que ele parou de ser produzido há cerca de 400 anos. Então, ela tem porque quando ela comprou de, sabe, pessoas colecionadoras, né, que ela se encantou muito, e é por isso que ela nem usa ele. Ela fica guardadinha, ela só tirou xerox, ela fica com aquela coisa bem de colecionador, sabe? Com ele, assim. E eu não encontrei ele para comprar. E o primeiro que eu comprei foi o tarô do White, né? Que eu acho a simbologia dele, para mim, muito simples de ser interpretada, muito rica de elementos, que me mostram um portal muito acessível para o mergulho do arquetípico de cada carta. Mas isso foi como eu recebi, como eu consegui compreender essa linguagem. Porque depois disso eu fui comprando outros. Por exemplo, eu tenho um tarô aqui em casa que é o tarô simples. Ele chama tarô simples, claro e simples. Que quando eu vi as figuras dele, eu achei elas lindas na caixa, mas eu não tinha aberto a caixa, não. Eu comprei, eu estava numa das feiras místicas, né? E aí estava com preço bom, achei a carta bonita de fora, falei, vou comprar essa caixa. Comprei. Quando eu abri, eu não consegui me conectar muito com ele, com essa facilidade de adentrar no arquétipo a partir daquelas cartas. Apesar delas serem muito bonitas. O desenho é muito bonito. E aí, olha que interessante. Veio o Adriano aqui em casa, né? Que também é tarólogo. E aí ele viu a caixa e falou: Nossa, você tem esse tarô? Eu também tenho, eu adoro ele. É um dos que eu mais uso. Eu falei: Olha que interessante, né? Para mim, não conversou muito esse tipo de simbologia, mas para ele conversou muito, abriu muito dentro dos portais dele. Por isso que eu falo que é muito pessoal, é muito individual. E pode até variar de acordo com o tempo também. Eu não acho que eu comprei esse tarô ao acaso. Inclusive, ele veio com uma característica que eu não passei com nenhum tarô que eu comprei na vida, que eu comprei ele caixa fechada, e não é que dentro dessa caixa fechada desse tarô veio faltando uma carta, veio duplicado o oito de espadas, se não me engano, eu vou até olhar qual que é, e não veio o sete. Que eu falei assim, mensagem do universo tem, tem aqui para mim. Em relação a isso, eu comprei um tarô fechado de caixa e plastificado que veio com erro. Não é bem um erro, né? Tá ali falando de uma duplicidade de energia no meu campo, né? E a falta de uma. Então, eu fui olhar para isso. Talvez até mesmo tenha sido um dos elementos que, antes de eu ver essa falta na carta, eu já não estava me conectando com ele, né? Sei lá. Tem coisas a se descobrir. Mas a dica que eu dou para vocês é essa. Você que adentrou num curso para o estudo dos arquétipos do tarô, esteja aberta para receber esses arquétipos. Sentiu o chamado de comprar algum? Se conecta. Vá lá olhar, vá lá pesquisar os diferentes desenhos, as diferentes formas, ver qual que conversa com você. Confia. Na hora certa vai aparecer. E pode ser que comece a aparecer mais, né? É muito interessante. Quando eu comprei o do White, foi assim. Eu já tinha esse classificado, que eu amo, que eu ando para cima e para baixo. Mas eu só tenho os arcanos maiores dele, eu não tenho os arcanos menores dele, né? E aí eu precisava de comprar um, eu queria comprar um. Eu tinha uma amiga que estava viajando para Itália. E eu falei para ela: Ai, vê se você encontra desse para mim. Ela falou: Amigo, rodei um monte de loja, não achei, né? Falei assim: realmente já tá, saiu de produção, né? Mas achei esse daqui do White. Quer que eu compre ele? Falei: Quero. Aí ela comprou ele para mim. E,
E ele, tanto é que o meu tarô do White é em inglês, né? Que ela comprou fora, né? Daqui do Brasil, então ele tá lá em inglês. E aí, quando ela trouxe, para mim era uma coisa assim, paguei ela, porque eu pedi para comprar e tudo, e falei, vou ficar com esse tarô. Não tinha, eu não vi muita necessidade de comprar outros. Aí eu ganhei um de uma amiga. Aí depois que eu ganhei o tarô de uma amiga, eu tô eu na feira, vi o desenho de um, gostei, comprei. E aí eu comecei a aumentar o meu arsenal, né, de simbologias do tarô, assim. É muito interessante. Então só se abra para a possibilidade de receber as simbologias que vão abrir os portais para você adentrar nos arquétipos dessa jornada. Respondi dessa parte de como comprar, o que fazer, por que ter, quando ter nessa jornada nossa? Tá tudo bem não ter. Mas se sentir chamada, aproveita, né? É... Boa, Marcela. Bom, dito tudo isso, eu vou começar a trazer para vocês agora a minha linguagem, assim como eu reconheço a energia do tarô dentro dessa jornada. Por que que eu falo, né, que o tarô ele traz essa dinâmica de estar pautado, trazendo um, eu trazendo um olhar oracular para o tarô, como se fosse assim para as leis da existência. Nossa, sim. Não vou entrar em história de tarô. Não vou entrar aqui nesse curso na dinâmica que a gente consegue acessar em qualquer conteúdo aí que a gente vai digitar só no Google e ler alguma coisa. Eu vou trazer muito das minhas experiências, tá? Sugiro quem quiser saber mais quando que surgiu o tarô, que foi lá na Itália, não sei quando, e como é que foi, tipo, que possa fazer essa pesquisa por si, tá tudo bem. Eu não acho que isso vai acrescentar tanta coisa. Até mesmo porque, aliás, uma das coisas vai acrescentar sim, que eu vou trazer. Vocês sabiam que o tarô, ele surgiu apenas como um jogo? Não tinha nada de místico atrelado ao baralho, ou à carta do tarô. Ele surgiu como um jogo, como um baralho de jogo. Assim como tem o baralho específico para o poker, né? Assim como tem assim, ele surgiu como um jogo ali. Mas o que foi acontecendo no decorrer do tempo é que esse jogo ele foi ganhando um teor, um olhar místico. Porque várias pessoas desenvolveram jogos, metodologias de como usar esse baralho. Assim como a gente tem jogos diferentes, né? Você pode jogar buraco, você pode jogar tranca, você pode jogar truco, você pode jogar tal. Você tem ali o baralho com todas as cartas e vai fazendo os seus jogos e determinando, né? Quais são as cartas que entram para determinados jogos. Tarô era assim. E eu enxerguei uma coisa muito interessante nesse processo. Nesse plano que a gente está, a gente tem uma função, eu acredito, na vida. Estamos aqui materializando o nosso espírito e espiritualizando a matéria. Todos nós somos seres divinos, espirituais, que vivemos uma experiência terrena e que estamos num processo de cada vez mais aumentar a comunicação com Deus que nos habita, de expansão de consciência e compreensão, né? Essa foi a principal escola que eu tive nesta vida, né? A minha base de caminhada espiritual está dentro desse contexto, desse conceito que conversa com muita verdade em meu coração. A leitura da aura é uma base que me fez despertar para esse olhar. E eu compreendo que essa capacidade de materializar o espírito neste plano determina uma certa maturidade. São as sementes que são plantadas e que vão gerando frutos.
Assim como espiritualizar a matéria também é um caminho de expansão da consciência, de autoconhecimento, e precisou de e muitas energias contrárias à evolução. Tudo que é vivo quer permanecer vivo, querem continuar vivas. Como que a sombra se mantém viva? A sombra só se mantém viva quando não tem nenhuma chama de luz dentro dela, porque a presença da luz acaba com qualquer sombra. A luz, ela existe independente da sombra. A sombra não existe independente da luz. Se você coloca uma luz do lado da outra luz, elas se somam, ficam mais luminosas. Uma luz não apaga a outra luz, mas uma luz apaga a sombra. E a sombra não é capaz de apagar uma luz, né? Você pode ter uma chama de uma vela desse tamanhozinho no meio de um espaço completamente breu, sombrio. Ela não vai apagar a luz. A luz vai apagar quando a chama acabar. Mas se a chama ficar permanecendo ali acesa, ela está ali, apagando a sombra no percurso que ela ilumina. Então, materializar o espírito requer muita energia, requer muita força espiritual. Você conseguir dar, você conseguir estruturar e dar vazão, materializar mesmo a sua força espiritual. A gente materializa o nosso espírito a partir da nossa palavra, a partir da nossa ação, a partir do nosso trabalho, do nosso ofício. Tem muitas formas da gente materializar o nosso espírito, né? Quando eu falo da palavra, é isso mesmo. Às vezes o legado que a gente deixa, né? Um conteúdo que a gente entrega e que entra no coração da outra pessoa e que ajuda a outra pessoa a dar passos. A gente está ali materializando esse espírito, essa sabedoria, esse amor, essa potência, essa luz, aquilo que eu consigo trazer luz. Então, no início, quando começa essa jornada do tarô, é um processo em que a humanidade já abriu um campo para mais uma chegada de consciência, de espiritualizar na matéria aquilo que a matéria já proporcionou. A matéria proporcionou o jogo, agora vamos espiritualizar a matéria. Estou materializando o espírito, mas também estou espiritualizando a matéria, porque existe Deus em tudo. Existe Deus em tudo. Basta você abrir os olhos para ver, né? Todos os nossos pertences, inclusive objetos materiais, são resultado da ação do que o homem produziu. Tipo, como é que eu como com garfo e faca hoje? É mais fácil do que comer, talvez, com a mão, dependendo do alimento, né? O alimento quente você vai pegar com a mão, aquele líquido, aquele caldo. É melhor pegar com a colher, para não se queimar. Não é uma facilidade. Existe Deus nessa colher, porque existe uma energia criativa, potencial de criação do homem de produzir essa colher, para facilitar esse alimento. Então, é uma maneira de você espiritualizar. Ali você materializou o espírito, e é uma maneira de você espiritualizar a matéria quando você agradece e percebe que dentro disso tem Deus, tem uma facilidade, tem uma abertura, tem um caminho mais amoroso para você receber o seu alimento. Por exemplo, então com o tarô também não foi diferente. O tarô ele chegou como um jogo e começamos a espiritualizar esse jogo. Começamos a perceber as nuances, porque ele abriu dinâmicas e portais daquele jogo de adivinhação que começará a acontecer. Gente, não é que isso acontece? Não é que o que saiu desse jogo daqui tá reverberando o que está acontecendo ali? Não é que essa brincadeira que a gente fez está trazendo esse tipo de contexto, de conteúdo? Porque quando a gente foi começando a expandir a nossa consciência, a gente começou a perceber que existe Deus dentro disso, dentro da criação, dentro daquilo que faz sentido. Então chega um determinado momento que o tarô ele começa a agregar dentro dele contextos e conteúdos místicos de percepção. Só que esses conteúdos místicos de percepção, acredito eu, ainda estão em constante evolução e desenvolvimento, porque nenhum de nós, enquanto seres humanos, já conseguiu decifrar a lei da existência, a lei da vida. Quem aqui tem a fórmula do que é viver e do que é a vida em si? De como lidar com isso? Até os grandes mestres.
O que os mestres dizem é entrar no fluxo da vida. A vida é viva, só não brigam mais com ela. Aprender a navegar nela, aprender a aceitá-la, a ser um canal. Pelo menos esse é o retrato que eu vejo os mestres que eu acompanho me apresentando, a partir da palavra e da sabedoria deles. Então, eu acredito que o tarô, ele de fato tem um potencial de trazer dentro dele o reconhecimento profundo de todas as energias que reverberam nesse mundo, que dizem respeito à nossa existência neste plano. Eu não estou falando de leis universais, como a polaridade, sabe? Como a lei da atração. Eu estou falando das energias que regem a forma como nós experienciamos a vida, como nós existimos neste plano, como a gente existe nesse plano em que se é espiritualizada a matéria e em que materializamos o nosso espírito. Quais são os caminhos e as jornadas para isso acontecer? Desde o processo do que diz respeito à própria evolução do ser, que é representada pelos arcanos maiores, de todas as energias que regem esse processo de amadurecimento evolutivo, desde também os processos que regem a forma como nós nos comportamos ou movimentamos a matéria no mundo, a partir dos arcanos menores, que têm ações bem específicas dentro do campo do emocional, dentro do campo mental, dentro do campo físico, dentro do campo etérico. Então, e energético, né? Então, o que eu vejo, pela minha experiência de estudos no tarô, foi começar a compreender e expandir a minha consciência para isso. Eu falei, peraí, existe muita coisa por trás dessa única figura, por trás de uma única carta. E é por isso que eu comecei a ver que não faz muita diferença qual é o tipo de baralho de tarô que eu estou usando. Que ali é apenas um caminho, é apenas uma via simbólica para acessar um arquétipo, uma energia estruturada que diz respeito a um espaço de existência, da criação do espírito na matéria, da matéria no espírito. E é por isso que eu não me importo muito com qual baralho estou usando, mas vejo a importância de ter uma linguagem que eu compreenda dentro desse baralho. Por isso eu digo, qual é a linguagem que você vai compreender? É a linguagem que seu coração compreende. É quando seu coração fala assim, nossa, gostei. Senti uma atração por aquilo ali. Que não é a linguagem mental. Não é pela mente. Eu estou dando essa aula em português porque é a língua que eu domino, falada, português. Se alguém que só fala inglês e não compreende português entra nessa aula hoje, não consegue acompanhar. Então eu, comprando o baralhinho lá de White, quando comprei o Simples, não adiantou para mim. Simples é esse inglês na minha vida. Mas o White é uma linguagem que eu compreendo. Então, a simbologia do tarô diz respeito à sua linguagem. E não quer dizer que você só saiba falar uma. Nós somos capazes, somos bilíngues, trilíngues, poliglotas. Podemos aprender e compreender que temos muitas linguagens. Para algumas pessoas é muito fácil ler por uma determinada via, para outras pessoas por outra. Eu tenho facilidade para ler diferentes baralhos, mas nem todos. Agora, uma vez que eu compreendi o arquétipo,
Aí eu posso trazer para vocês. Hoje, qualquer baralho que colocar na minha mão, eu consigo abrir a simbologia dele. Porque foi aí que me deu o clique da coisa. Adentrando em diferentes baralhos e lendo diferentes simbologias, eu fui acessando a essência do arquétipo que existe por trás daquilo ali, com os portais que me foram abertos para isso. Isso daí, eu estou falando disso agora, Paula. Foi muito bom você trazendo essa pergunta. Com os portais que me foram abertos para isso. Por exemplo, a minha professora começou a trazer, quando ela me deu a aula, que é algo parecido que eu estou criando aqui com a gente, de percorrer, né, a jornada e essa trilha, passando por cada arquétipo, foi me trazendo aquilo que ela compreendia desses arquétipos. Então, aquilo já plantou algumas sementes em mim, de percepções, mesmo que eu pegasse um baralho, por exemplo, aqui, ó, do White, que eu tenho, né? Pegasse o caderninho que está escrito aqui, o autor desse baralho escreveu que a carta um significa, que descreve isso e isso, as características, né? Da simbologia daquela carta que a gente vai seguindo. Aqui, o que esse autor escreveu nesse baralho, junto com o que a minha professora tinha trazido como percepções dela, já são duas percepções de conhecimento que eu coloquei, que eu arquivei dentro do meu HD. Falei assim, ó, tem isso daqui que está escrito nesse baralho, mas eu também compreendo dessa forma porque me veio ensinado desse jeito, concorda? E aí, quando você lê um terceiro tarô, um quarto tarô, você vai aprendendo mais coisinhas, por mais que você vá seguir a orientação daquele jogo, daquele baralho que você comprou. Mas isso não te impede de fazer uma associação direta, às vezes, com um outro que você jogava. Quem aqui já é tarólogo vai compreender o que eu estou falando. Talvez você mesmo, Paula, que tem mais de um, né? Você está ali jogando, está vendo lá no desenho do seu baralho aquela simbologia. Mas você lembra que lá no mitológico que você tem também, tem outra coisinha que você acrescenta. Não é assim que a gente vai fazendo? Quem tem já essa característica, né? Clara também, já trazendo isso, né, Clara? Então, isso é natural, porque, na verdade, a gente não está preso à simbologia. A gente está adentrando no mundo, no universo arquetípico. Então, a Drica, que tem esse tanto de tarô aqui, né? Se ela já fez a experiência de jogar todos eles, acredito que ela tem uma bagagem de conteúdos simbólicos que representam aquele arquetípico muito rico, que podem ajudá-la a traduzir melhor informações. Quanto mais vocabulário você tem, melhor você consegue se expressar, muitas vezes, não é isso? Quanto mais domínio eu tenho de uma língua, mais eu consigo escolher as palavras melhores para me fazer ser entendido, porque nem todo mundo vai saber falar exatamente aquela palavra que eu estou trazendo, mas se eu tenho sinônimos para traduzir, vou fazendo isso ficar mais acessível. Essa, para mim, é a característica da gente ter muitos baralhos de tarô diferentes, ter diferentes sinônimos, diferentes simbologias, diferentes formas, palavras para se chegar no mesmo ponto, no ponto essencial daquilo ali. Então, as informações, não é que elas se complementam, na minha percepção. Pode ser assim, Sara. Pode ser que você sinta que elas vão se complementando, mas na verdade, dentro de um único baralho, você consegue chegar a tudo. Elas vão se complementando devido à capacidade que você tem de ampliar os sinônimos, de ampliar as formas de se chegar para o mesmo lugar. Sei lá. É, os sinônimos, vou fazer um paralelo. Sinônimos são palavras que se complementam? Sim e não. Tipo assim, pega o sinônimo de alguma palavra. Uma palavra que você saiba um sinônimo. Sei lá, dependendo da frase, eu falar
Isso está claro para mim. Isso está compreendido para mim. Compreensão e clareza podem ser sinônimos, né? Eles se complementam efetivamente? Não, são sinônimos. Mas, se você pega eles isolados, eles se complementam. Porque clareza não quer dizer compreensão. Tem elementos diferentes. Compreender não é a mesma coisa de entender. Dependendo da forma que você usa, parece que você está falando a mesma coisa, mas não é. Cada palavra é única. Cada baralho é único. Cada simbologia é única. Mas eles vão levar para o mesmo lugar, para o mesmo lugar de energia na sua fonte, na pureza, assim, na essência. Não. Sabe por que que não dá confusão? Porque quando você começa a compreender o momento ou a dinâmica em que você está, você começa a compreender a linguagem que diz respeito ao caminhar da vida. E é esse o meu processo aqui dentro dos arcanos maiores. Eu não estou aqui para destrinchar em minúcias diferentes simbologias ou palavras. Vou colocar assim, diferentes baralhos. Mas é você chegar e falar assim, o que é o louco, por exemplo? O que é esse arquétipo? Que aí cada um pode estar pegando e pode estar interpretando de uma forma. De repente, louco para Sara é aquela pessoa que faz sem pensar as coisas. Aí, de repente, louco para Paula é o corajoso, que vai independente do que está sendo dito. Aí, o louco para Liana é aquele inocente, é aquele puro, assim, que vai e sem calcular muito bem o que vai acontecer. Lá no fundo, independente da sua forma de interpretar, você consegue compreender que eu chamar essa pessoa de corajosa, eu chamar essa pessoa de inocente, eu chamar essa pessoa de inconsequente, de pura, tem uma coisa que parece que leva para o mesmo lugar? É esse o ponto. Essa é a minha proposta. É a gente abrir um diálogo entre nós. Por isso que eu falei na primeira aula. Qual é o tempo desse curso, dessa trilha? Eu não sei, porque isso depende muito do grupo que vai trilhar. Eu sei qual é a trilha, porque pode ser que tenha um momento que a gente vai começar a trocar, a falar muito do louco, e de repente ficamos duas, três aulas no louco. E aí, de repente, a gente vai para uma aula que a gente passa pelo mago, pela sacerdotisa e pela imperatriz na mesma aula. 20 minutos para cada um bastou para chegar nesse nível de compreensão e de pureza do arquétipo que está por trás de qualquer simbologia, independente. O interessante, por isso que eu estou falando, nesse primeiro módulo, é a gente compreender a jornada arquetípica. É só no segundo módulo que a gente vai entrar em um detalhe mais profundo de expressão do baralho. Porque tem baralhos que você bate o olho e o que te chama atenção é a coloração, é a forma, é um ponto específico da carta. Isso daí já é um outro lugar. Isso não interessa para quem está querendo usar da simbologia ou da linguagem do tarô para o seu autoconhecimento e para a percepção de onde se encontra dentro da sua jornada evolutiva. Isso interessa para quem de fato está ali querendo aprofundar e adentrar nas minúcias de interpretação e de conexão com a sua história. E vai interessar mais ainda para quem quer conseguir traduzir ou saber trazer com mais assertividade o que o baralho está querendo te dizer, porque o tarô ele vai te dizer alguma coisa, sempre. Ele é um oráculo. Ele ganhou essa característica com o passar do tempo, com o passar dos anos. Porque vários seres depositaram o seu olhar e a sua energia para criação
dessa realidade, dentro do consciente e do inconsciente coletivo do nosso processo. Então, o meu respiro hoje, ou lugar hoje é: por que que o tarô representa as leis da existência? Porque dentro da dinâmica de como esses jogos começaram a acontecer na humanidade, e a percepção que as palavras e que as pessoas que foram usando esses jogos foram trazendo de elemento de teor energético, nossa, isso daqui está falando, isso daqui é um oráculo, isso daqui está determinando o que está acontecendo. E todo mundo começando a trazer esse despertar ou essa consciência, o plasmar da espiritualização dessa matéria para esse lugar. Hoje o tarô já funciona dessa maneira por si só, se tornou um canal aberto para outras dimensões. O tarô te conecta com outras dimensões. Tanto que tem algumas pessoas que jogam o tarô recebendo entidades. Já viram isso acontecer? Tem pessoas que jogam tarô com a entidade ali, né? Eu fui uma vez numa pessoa que jogava tarô, ela falou assim, ó, se eu não sentir que eu recebi o que está aqui, eu não vou fazer a jogada hoje. Eu falei, tá bom. Tem pessoas que não são por aí. Eu não sou a pessoa que faz a jogada recebendo, abrindo a minha energia para adentrar outra energia para ler por mim. Essa não é a minha escola. Mas eu não sei se essa vai ser a escola de algum de vocês. Eu não sei qual é a caminhada e a jornada espiritual de cada um aqui. Agora, o importante é você ter a compreensão de qual é a energia que você está permitindo acessar, como você se permite levar para isso. Eu vou falar mais sobre isso lá no módulo 2. Mas só trazendo isso daqui agora já para ir plantando para vocês as dinâmicas do que eu vejo que é, neste momento, é o arquétipo. Eu estou falando de leis existenciais, de energias que vibram neste plano. E o louco, e aí eu comecei a perceber uma magia que aconteceu para mim com o tarô. Porque quando eu comecei a enxergar o tarô com esses olhos, é um oráculo que abre portais para dimensões diferentes e que traduz as energias que existem neste plano, tendo a consciência que os arcanos maiores traduzem a energia da minha evolução de ser e os arcanos menores da minha manifestação de troca na matéria, na minha vida, né? Assim, horizontal é a verticalização e a horizontalização. Aí me veio um despertar de consciência que foi assim, caramba, toda e qualquer energia que eu tenha tido consciência do meu processo pessoal de colocar em prática movimentos que eu queria construir na minha vida, eu comecei meio que louco. O louco é um marco do princípio. O princípio da forma é no um, é no mago. Mas o louco é aquele marco que, assim, é aquela pulsão da espontaneidade. É coisa que vai. Eu comecei a perceber isso com muita clareza. E isso me trouxe uma leveza. O que me trouxe a leveza de perceber não é a força do louco. O que me trouxe a leveza de perceber foi assim: caramba, eu tenho um guia, eu tenho um mapa na mão. Eu tenho os arcanos maiores como um mapa na mão. Um mapa de criação de realidade. Um mapa de compreensão da evolução da energia, do ponto de partida para o ponto de chegada, que é simplesmente ser livre, ser leve, ser espontâneo, que começa da ação, da manifestação, da materialização, né, que começa do princípio de alguma forma até chegar à realização, à conquista do mundo dessa forma, até chegar à integração.
E essa trajetória, ela tem os seus fluxos de altos e baixos, ela tem os seus processos de construção, de desconstrução, de questionamentos, de readequações, de paralisações, de dar tempo ao tempo, de muita coisa. E eu comecei a perceber que existe essa riqueza dentro dos arcanos maiores. Mais do que o que esse baralho, o que essa jogada, o que esse tarô quer me dizer, eu comecei a perceber nele assim, uau, eu tenho aqui um mapa das jornadas e das etapas que eu vivi e que às vezes eu não vivi, que estão me faltando. Tem uma lacuna de experiência. Porque cada etapa tem o seu aprendizado, tem a sua potência, tem a sua força de manifesto. E eu fui percebendo que o tarô ela é a representação simbólica a partir do momento que a humanidade concentrou a energia nele, dando para ele a característica de ser algo oracular. Se ele é um oráculo, ele tem todas as respostas. Se ele tem todas as respostas, ele contempla todas as energias. E se ele contempla todas as energias, agora eu tenho aqui, ó, nessas 76, 78 cartas, não lembro de cor, do tarô, 78, né? 78 cartas, todas as manifestações. Eu tenho um mapa, eu tenho um guia. Não quer dizer que eu tenha que transferir para fora a orientação da minha vida, mas eu tenho um guia para me apropriar da minha jornada, para me reconhecer nela. E começo justamente pelo contexto de conhecer a mim mesmo, de adentrar no meu ser, que vem pelos arcanos maiores. É bem simples, mas bem importante de compreender essa jornada e esse caminho. Consegue me acompanhar? Não se trata da simbologia, se trata do caminho de evolução e de manifestação divina e humana neste plano, porque somos divinos, experienciando a dinâmica humana. A energia, a centelha divina de vida que me dá forma e que me dá estrutura neste plano, neste momento, é enquanto ser humano, não é enquanto planta, não é enquanto outro tipo de animal, não é enquanto pedra. E o tarô ele está aqui mostrando essa dinâmica da manifestação e da estruturação humana, porque foi o humano que depositou nele a característica de abrir o portal para dimensões oraculares. Foram nós, enquanto seres humanos, que demos essa energia de criação divina para esse aspecto. Hoje eu não vejo mais pessoas comprando baralho de tarô para jogar um jogo, um buraco, né? Para jogar, sabe, um jogo qualquer. A gente não vê mais dessa forma. Ele ganhou uma característica mística, porque já foi atrelado dessa energia. Hoje já se estrutura dessa forma. Então vamos começar por aqui a nossa jornada, compreendendo essa lei que o tarô ele vai estar trazendo as energias que pairam nesse plano. E aí abrir o seu coração. Uau, então eu posso aprender sobre como o mundo funciona dentro de mim e fora de mim a partir do tarô? Sim, a gente pode. Isso não é impossível. Agora, eu compreender isso fecha um conhecimento a ponto de eu agora sou o ser iluminado que domino toda a vida? Nem os seres iluminados têm esse domínio. A gente não consegue traduzir o que é maior do que a gente. A vida é um mistério, mas a gente consegue se permitir mergulhar nesse mistério. Para quem tem coragem. E de onde que vem essa coragem? De ser louco, né? É o louco que está abrindo o curso sem saber quanto tempo que ele vai durar, por exemplo.
É a louca que se inscreveu no curso sem saber quanto tempo que ele ia durar, por exemplo. É a louca que tem a iniciativa de um projeto, né? Que quer fazer uma mudança, que se arrisca de alguma forma na vida. Às vezes, o nosso despertar, e eu só vou deixar essa sementinha plantada para a próxima aula. Às vezes, o nosso despertar da consciência da nossa jornada acontece quando a gente está numa outra carta. Às vezes, você já percorreu o caminho do louco, você nem vê que você estava no louco. Percorreu o caminho do mago, percorreu isso aqui, e é lá no momento, sei lá, do, do Papa, que você se desperta, que você está na sua busca, que é uma coisa espiritual, que tem que ser verdade, que não sei o quê, e começa a se questionar. Às vezes você se desperta quando vem a torre, às vezes nos momentos de conflito, né, de transformação, na morte, na torre, no diabo, no enforcado, né, que dá aquela paralisia que a gente acorda e fala assim, o que que eu estou fazendo comigo? Que vem aquele flash do despertar, mas espera aí. Por isso é tão importante a gente olhar para essas cartas e para esses arquétipos. Porque uma vez que você tem um despertar de presença da consciência de onde você se encontra, você pode atuar, sabe? Você consegue lidar com essa energia de outro lugar. E até resgatar, talvez, os potenciais que você nem reconheceu que estavam ali para trás e que já foram caminhados. Ou perceber se ainda faltou ter uma experiência que não foi concretizada, que te deixou paralisado neste momento, justamente porque você não fez a melhor escolha lá atrás, na hora da carta dos enamorados, que tem a ver com esse processo de escolhas, da escolha do coração. E aí você se permitir navegar num mapa, sabe? Num guia claro de experiências, porque para mim é importante ter mapa. Fica mais fácil, né? Fica mais fácil eu chegar num lugar seguindo o Waze, quando eu não conheço, né? A gente tem isso nas nossas mãos, já estruturado há milênios. O tarô, ele é milenar, né? Então, assim, uau, já tem centenas de anos. Ele, na verdade, foi 1800 alguma coisa, se não me engano. Mas já tem mais de 1000 anos. Não, centenas. É centenário. Mas a estrutura que ele consegue traduzir, de fato, é mais do que milenar. Existem vida há quantos milhares de anos neste plano. Por isso que eu digo que ele é milenar, né? Porque ele consegue traduzir isso. Chegou o momento do nosso despertar e da evolução da nossa consciência em compreender isso. De verdade, olha o tanto que a gente já evoluiu enquanto humanidade, em termos técnicos, em termos né, de manuseio da matéria, de como conseguir fazer a transmutação das coisas, né? Em transformar as coisas para o nosso uso. A gente está muito evoluído nesse sentido. E ainda muito atrasado no sentido do despertar da consciência. Então, o tarô ele pode ser um bom guia para esse despertar, para esse acordar, para esse relembrar. E é assim que eu consigo enxergar esse movimento, ter clareza desse processo evolutivo dentro de nós. Então, a partir da próxima semana, do nosso próximo encontro, eu já vou começar a andar dentro desses arquétipos. Vamos começar a olhar para isso. Mas eu queria alinhar essa informação com vocês antes de dar esse andar. O que a gente está fazendo é compreendendo, expandindo a nossa consciência para um mapa que carrega dentro dele todas as energias que se operam e se sustentam neste plano. Porque ele sim ganhou uma característica oracular dentro da jornada de existência. Hoje ele traduz.
e abre portais para outras dimensões. Dá para ser até mais, Paula. Eu não estou com pressa em percorrer essa trilha com vocês. O que eu quero, de verdade, a minha intenção de verdade, é que seja um caminhar em que cada um possa se compreender, possa conhecer esse lugar. Sabe quando a gente está andando em grupo mesmo, numa trilha, que a gente vai parando nos pontos turísticos, nos pontos que está ali para tirar foto, para viver aquela experiência, que tenhamos qualidade de experiência. Para que o grupo todo caminhe, não é possível olhar para a característica individual de cada um, porque às vezes fica lá a pessoa que já viveu aquela experiência, ela tem, nossa, mas eu vou ter que ficar mais 40 minutos aqui, né? Porque o outro é um grupo. Eu não vou protelar demais e não vou adiantar demais. O importante é que você tenha experiência. E é por isso que eu falo que esse curso é vivo. E ele de fato é. Porque dependendo das energias que a gente levantar, eu acredito nessa característica, pode ser que desperte dentro de você um olhar, uma percepção do seu momento, daquilo que você está sentindo, que está vivendo. E vai ter momentos em que a gente vai estar mais sensível ou mais aberto para uma determinada energia do que para outra. E aqui temos o grupo inteiro para dar a mão. Sabe quando você está numa trilha, de repente alguém foi lá e pisou torto. Aí vai todo mundo ajudando essa pessoa a terminar de andar, a percorrer, a socorrer. Aí às vezes tem a pessoa que está lá animada, cheia de energia, e aí ela pode até um pouquinho para frente e vai seguindo ali, abrindo o caminho, mas o guia fica de olho e fala assim: não some muito, não, não vai muito, não, porque senão você pode acabar se perdendo, você não andou por aí ainda. Esse vai ser o meu papel. Eu espero conseguir comandar esse grupo num passeio que seja agradável para todo mundo, tá? Que seja muito lindo para todo mundo, porque todas as paradas que a gente tem desses encontros são magníficas. É incrível, Lu. É incrível, Marco. É incrível essa sacerdotisa. É incrível tudo. E a minha ideia é mostrar o panorama da essência dessa energia. Se a gente consegue chegar o mais próximo possível do núcleo dela, aí as ramificações que ela tem vão variar de acordo com o grupo. Porque ramificações podem ser interpretadas em quando está bem aspectado, é assim que a gente fala no tarô, né? Quando está bem aspectado ou mal aspectado, né? Quando está no aspecto positivo ou quando está no aspecto negativo da carta. Na verdade, não importa muito. Quando você compreende a essência, você vê que tudo pode ser dual, porque existe. Esse é uma lei universal, a polaridade, né? Existe o alto e o baixo, sim e o não, masculino e feminino, direita e esquerda. Não estou aqui para estudar a dualidade. Estou aqui para a compreensão da essência, o máximo possível. Às vezes, para chegar ao máximo possível perto da essência, vamos ter que passar pela dualidade. Somos humanos e ainda não estamos lá, né? Efetivamente nesse processo. E é isso que eu quero abrir aqui entre a gente. O espaço de troca genuína. Cada um trazendo o que enxerga dentro desse aspecto, tendo essa qualidade de caminhada, se for por aí, que a gente resolver caminhar. Então, sinto que vai ser muito rico, muito simples, muito prático, muito gostosa essa jornada, para que sirva como um guia, como um mapa para a gente. E a partir daí, você poder criar uma relação mais íntima com as simbologias que te tocam, com esse arquétipo que te representa, que te apresenta um lugar no qual você pode estar ali se sentindo representado ou não, identificado ou não, mas reconhecendo, compreendendo, existe isso daqui. Aonde eu abracei, aonde eu não abracei isso. Como eu abracei isso? Talvez eu saí do louco abraçado assim, é por isso que agora eu estou aqui nessa etapa sei lá, da torre, vivendo o que eu estou vivendo, porque, olha, consegui compreender de onde veio a raiz daquele aspecto ali, de onde foi a ramificação que me trouxe até aqui. Não é tão mais leve quando a gente compreende a nossa história que a gente pode atuar nela e ressignificar? É isso que eu quero. Porque para mim funcionou assim. Foi muito legal quando eu comecei a enxergar minha vida assim, a tirar os pesos que eu estava me dando, porque eu era muito bom em me bater, né?
me cobrar, me exigir. Falei assim, eita, calma. É só a energia do enforcado, às vezes, que está aqui. Peraí. Um enforcado, ele me paralisa, mas ele também me expande consciência. Ele me traz novos prismas. Então, peraí. Por que eu não estou conseguindo ver dessa forma? Aonde eu estou identificado? Onde que está minha dor aqui atrelada? Ah, aqui, ó. Foi lá naquela etapa ali que aconteceu isso. Eu vou limpando, vou compreendendo, vou libertando. Essa é a minha ideia. Nesse primeiro módulo, a gente compreender o mapa para poder transitar nele, tá? E aí a gente se vê na próxima quinta-feira, às 19 horas, ao vivo, para quem conseguir estar. Vamos fazendo esses contornos, tá bom? Beijo grande e até lá.